Eu vou apresentar Arthur. Tudo bem, Arthur? Tudo bom. Peraí. Então, gente, Arthur, ele é biomédico, formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Da graduação, Arthur foi direto para o doutorado. Então, ele se formou doutor em bioinformática, é isso? E hoje ele é pesquisador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, SIDAX, da nossa Fiocruz Bahia. Tá tudo certinho, né, Arthur? Da Fiocruz Bahia. Eu quero lhe agradecer muito por você ter disponibilizado tempo para falar com a gente, porque você está muito cotado, já estou sabendo, você está na CNN, está na Globo, enfim. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida para Arthur ou para mim, pode falar que eu vou anotando e depois, ao longo da nossa conversa, a gente vai discutindo essas dúvidas. Então, vamos lá. Arthur, no início desse mês, junho de 2020, saiu um estudo, né, a sua descoberta, parabéns por ela. É tão difícil fazer descoberta na ciência em tempos obscuros como esse, sem recursos, sem você conseguir uma nova descoberta, é um grande feito. De uma nova linhagem, né, do vírus Zika, publicada no periódico International Journal of Infectious Disease. Então, conta pra gente como foi essa descoberta, as ferramentas que você utilizou, né, a identificação, como ocorreu e os principais resultados desse estudo. Bom, na verdade, um pouco o nosso estudo ficou meio que de lado com essa questão dessa nova linhagem, mas o que a gente fez, na verdade, foi desenvolver um sistema que ele vai automaticamente no NCBI, lá no GenBank, pegar sequências de vírus. No nosso caso, nosso sistema, ele utiliza 4 arboviroses. A gente analisa dengue, analisa chikungunya, analisa febre amarela e zika. A gente faz isso automaticamente, pega informações como data de coleta, onde foi coletado, região geográfica, organismo. Então, a gente pega todas as informações, baixa tudo, analisa, compila no banco de dados e a gente disponibiliza pandemia até 2019, a gente percebeu que até então, até 2018, somente a linhagem asiática ela ocorria no Brasil. Mas que em 2019, no início, a gente observou duas localidades mostrando esse vírus. Uma foi no Rio Grande do Sul e a outra no Rio de Janeiro. Então, um grupo lá do Rio Grande do Sul, eles sequenciaram esse vírus no macaco bugio vermelho, e o grupo do Rio de Janeiro, eles sequenciaram isso no mosquito Aedes albopictus e publicaram na base de dados. Então, a gente conseguiu, e eles identificaram nas suas regiões especificamente, só que eles não sabiam que outra região também tinha encontrado. Nossa ferramenta encontrou nas duas, e isso preocupa porque são 2 regiões geográficas extremamente distantes e 2 organismos completamente distintos. Um é um macaco, o outro é um mosquito. E essa questão de a gente encontrar, eles terem encontrado esse macaco no bugio da fauna lá do Rio Grande do Sul, é preocupante porque isso sugere um ciclo silvestre da doença. Me ouviu? Certo. Vou pedir que você fale um pouquinho mais alto da próxima vez, porque eu não estou te ouvindo direito. Mas, numa das entrevistas que você mencionou, né? Você mencionou uma dos principais achados do seu estudo, que havia uma variação, né, de subgrupos e linhagens durante os anos. E que de 2009 houve um pequeno aparecimento de uma nova linhagem, né, que não havia sido descrita ainda no Brasil. Você acha que essa nova linhagem estava no início de 2019 ou de repente até 2018? Ou ela apareceu mesmo em 2019? Tem como a gente pensar a respeito disso? Então, na verdade, para deixar mais claras as coisas, o Zika vírus ele é classificado em 2 linhagens, que é a africana e a asiática. Tá? A gente não estava satisfeito com essa classificação, a gente foi buscar também como são as cepas. Então, nós sabemos que dentro da linhagem asiática nós temos uma cepa micronesiana, nós temos uma cepa cambodiana, nós temos uma cepa de outra localidade lá, que eu não me lembro, e na africana nós temos Uganda, Nigéria. Então, a gente pegou e fez uma classificação de linhagens e de cepas. A gente mostrou
Como no Brasil só tinha linhagem asiática, a gente mostrou como é que era essa distribuição de cepas. Então a gente falou como era a cambogiana e a micronesiana. Só que em 2019 é que teve essa africana, que até então não tinha. Se você for parar e observar somente linhagem, somente asiática a gente observava no Brasil. Então, nós tínhamos projetos como o Projeto Zimbra, que saiu o Brasil inteiro sequenciando o Zika, e não detectou. Então, você pensa o seguinte, bom, essa linhagem ela não existia na epidemia de 2015, ela foi introduzida recentemente. A gente acredita que, por se tratar de duas regiões distintas e distantes, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, uma nova introdução ocorreu. E já deve estar acontecendo há algum tempo, porque para ser uma introdução no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, isso mostra que não é de um dia para o outro. Então, ou pode ser uma dupla introdução, ou pode ser uma introdução única que se espalhou. Então, a gente não tem dado ainda para saber o que aconteceu. Isso, é verdade. Então parece que tanto essa linhagem quanto o coronavírus pegaram carona e mal juntas para cá, né? Que o corona foi também em 2019, ocorreram os principais casos. E agora, além desse intruso aí, né, esse estrangeiro, a gente tem um quase brasileiro que já está se tornando quase nosso conterrâneo. E parece que agora é a era das gripes, né? Sempre, dos vírus em si. E antes era só a gripe que nos perturbava, né? Em 2003, 2004, que eu sou dados aqui, a gripe aviária fez aquele boom, né, com H5N1. Aí 2009, 2010 já foi a gripe suína, provocada pelo H1N1. Ano passado, esse ano, até que a gente está enclausurado por conta do corona, né, que é um outro vírus aí que a gente até então não conhecia. E agora, né, esse nosso essa sua mais nova descoberta que está alastrando aí, né? Então, como se não bastasse, nosso sistema imunológico vai ter que produzir vários anticorpos contra esse arsenal de patógenos, né? Seria até cômico. Então, assim, além da Zika, a gente tem a dengue, a chikungunya, né, que está se alastrando no nosso estado. Você até foi vítima, né, da chikungunya recentemente. Eu conheço um monte de gente também que, infelizmente, adquiriu e que parece que os sintomas são bem, né, bem fortes. Então, vamos lá. Como você mencionou, os estados onde foi, né, descoberta essa nova linhagem foi Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. São estados que possuem características até um pouco diferentes ambientais, né? Será que essa nova linhagem tem uma forma de adaptação tão rápida assim? Já pensaram por que nesses estados que são tão distantes e com características ambientais até diferentes, né? O Sul é um pouco mais frio, o Rio de Janeiro já é, né, mais quente, embora o inverno seja até um pouco mais tem um inverno, né? Não o inverno que a gente imagina, mas existe uma certa diminuição de temperatura, mas não é comparado com o sul do Brasil. Então, você já pensou nessa alteração assim, climática, né, geográfica também? Por que ela, né, surgiu nesses dois estados que são tão diferentes? Na verdade, a gente tem Aedes aegypti circulando no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Não importa se é frio, não importa se é quente, não importa se é frio, se é úmido, se é seco, ele está lá. A gente tem esse mosquito que é bem adaptado ao ambiente urbano e é por isso que nós temos esses problemas. A questão desses dois estados, eles são distintos geograficamente, eles são distintos climaticamente, mas isso não importa tanto, a não ser que, por exemplo, a questão do ciclo silvestre. Eu não tenho como afirmar isso porque a gente não tem informação suficiente, mas até então nada impede de ter, por exemplo, sido uma introdução em São Paulo que se espalhou para o Rio ou para o Rio Grande do Sul. A gente não simplesmente a gente não sabe disso, porque todos os estados têm Aedes aegypti. Então, o grande problema é esse: a gente tem um mosquito que é o vetor. Se alguém infectado for de uma região para outra, aí a gente sabia que a gente estima que esse vírus, a gente acredita, porque na verdade não tem dado. Como está em duas regiões, ele deve ter começado a circular entre meados de 2018 ou início de 2018, inclusive, para estar espalhado assim. Então, nessa época, a gente não tinha distanciamento social, as pessoas circulavam, então a gente não tinha toda essa questão que está tendo agora. Então, a gente não sabe, basicamente é isso, né? A gente não sabe como ele foi, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele pode estar espalhado ou pode estar restrito a essas duas regiões. A gente só conseguiu detectar, pois a gente utilizou a metodologia de buscar em banco de dados consequências, que é um sequenciamento muito mais informativo,
que as técnicas que utiliza o Sistema Único de Saúde, que é detecção molecular por PCR ou sorológico, a gente não tem essa classificação com essas metodologias. Então, a gente só conseguiu detectar porque a gente fez uma vigilância de um banco de dados enorme e a gente conseguiu detectar porque é sequenciamento. Então, a gente não sabe ainda o que está acontecendo. Entendeu? Essa é a questão. Mas o mosquito está no Brasil inteiro. Muita gente vem perguntar, nossa, Arthur, uma nova linhagem de Zika pode dar uma epidemia? Pode. A gente não sabe até então se um vírus asiático ele confere proteção ao africano. Mas só que não é motivo assim de um alarde tão enorme, porque a gente nunca conseguiu, na verdade, erradicar nem dengue, nem zika, nem chikungunya. Então a gente está o pessoal fala, no verão tome cuidado com a dengue. Como a gente aqui mora no Nordeste, a gente não tem verão e inverno claramente. Então quando chover é problema. Então as pessoas estão agindo como se o zika fosse um novo problema, que na verdade não é um problema que já existia. É um problema que vem atrelado ao Aedes aegypti, que antigamente era o mosquito da dengue, só que ele diversificou com a crise, continuou crescendo e consegue infectar milhares e milhares de pessoas com essas doenças. Inclusive, febre amarela, ele é um dos vetores no ciclo urbano. Então, não é questão de criar laje, é mais um alerta que a gente deve se precaver, porque é uma coisa que acontece no Brasil há muito tempo e a gente não erradicou nenhuma delas. Outra informação importante desse estudo é que vocês viram que o hospedeiro que abrigava essa nova linhagem era um primo do Aedes aegypti, né? Que é o Aedes albopictus, e também uma espécie de macaco. Então, assim, eu comecei a pensar, a questionar um pouco, será que essa linhagem, porque ela começou em mosquito, né? E depois foi para uma outra classe mais evolutiva, que é o mamífero. Então, será que essa linhagem houve uma evolução assim para ela contaminar, né? Para ela infectar uma classe superior à dos insetos, né? Com certeza, na verdade, não é bem isso. Na verdade, o que acontece é que o vírus ele infecta mamíferos e ele tem o mosquito como vetor. Então, o que é que acontece? Você pode pegar o vírus assim como o macaco. Não sei se vocês se lembram, mas a gente recentemente teve um problema com a febre amarela. A gente tem vacina contra a febre amarela, só que não é tão ampla. A gente tem pessoas que cada vez mais vão para regiões silvestres e podem se expor a esse vírus. Aí o que é que acontece? Esse vírus ele ocorre na natureza. Ele está lá na floresta infectando macaquinhos. E quando uma pessoa vai para uma região dessa que é infectada por um mosquito, que picou um macaco infectado, transmite para a zona urbana. Então, as arboviroses vêm de artrópode vírus, então não é de árvores, vem de vetores artrópodes. Então, no nosso caso, é o Aedes aegypti, que é o nosso vetor. Mas ele infecta mamíferos, raposas, macacos. E nessa época da febre amarela ocorreu um fato interessante pela ignorância das pessoas, que as pessoas estavam matando os macacos, com medo de que eles transmitissem as doenças para elas. Mas, na verdade, não é o macaco que transmite. Quem transmite é o mosquito. Então, a questão de nós termos isolado, o pessoal do Sul tem isolado o vírus em um macaco bugio, que é da fauna, isso mostra que o vírus, e sugere, na verdade, que o vírus está tendo um ciclo silvestre como na febre amarela. Então, ele está lá na dele, no meio do mato, porque a gente não sabe se ele está na cidade ainda ou não. E ele está lá, se alguém for para essas regiões, que é o que acontece bastante, desmatamento, pessoal entrando na floresta para pegar material, para fazer madeira, essas coisas. Então, isso é um problema, as pessoas se expõem. E a questão do Aedes albopictus, ele é o primo do Aedes, eles são o mesmo gênero, só são espécies distintas. Então, são mosquitos hematófagos, eles se alimentam de sangue. E pela proximidade filogenética, eles são capazes de transmitir os mesmos vírus. Então, a questão toda a gente está indo cada vez mais para regiões onde a gente não tinha acesso, onde a gente não deveria estar indo, para falar a verdade, e se expondo a coisas que a gente até então não era exposto. Da mesma forma que o coronavírus acredita que ter sido uma variante de morcego que gerou todo esse problema, é a mesma coisa com o Zika. Ele estava na floresta e o ser humano foi lá e acabou sendo infectado. Realmente. Então, mais uma perguntinha aqui para você. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a Zika
tem sido a arbovirose com menor índice ainda de casos em 2020. Né? E foram notificados 3.692 casos prováveis, que é um número muito inferior em relação à dengue, com 823.738 e chikungunya, com 47.105 casos. Porém, a última emergência nacional que nós tivemos de saúde pública foi causada pelo Zika, né, em 2015, que levou ao nascimento de 3.534 bebês com síndrome congênita da Zika, que é um dos efeitos da microcefalia. Então, depois que a gente se adapta a uma situação dessa, vem uma nova linhagem. Você acha que essa nova linhagem pode se tornar um problema de saúde pública, uma nova epidemia, por exemplo? Então, a gente sabe muito pouco sobre essa linhagem até o momento, assim, no sentido de espalhamento da doença. Só que, por exemplo, você mesmo citou que... Então, você mesmo citou que a gente teve muito pouco número de Zika no Brasil. Mas, em compensação, esses pequenos números, ele promoveu o nascimento de mais de 3 mil crianças com microcefalia. Então, a Zika ela pode não ser muito prevalente como a dengue, que é uma doença um pouco mais grave, que a hemorrágica pode causar morte, mas, em compensação, a longo prazo, a Zika causa um problema sério como a microcefalia. Então, essa linhagem africana, a gente não tem ideia de como ela está distribuída, mas a gente sabe que, por exemplo, é uma linhagem um pouco mais virulenta, ela tem a tendência a dar uma doença mais aguda, uma doença, por exemplo, febre mais forte, dores mais fortes, pinta nos corpos mais fortes. E um estudo recente de 2019, ele mostrou que em ratos, o poder de gerar dano cerebral, dano microcefálico em fetos de camundongos era semelhante, era igual, praticamente igual à da asiática. Ou seja, se a gente teve uma epidemia de 2015, que a gente não sabia o que era, e teve todo aquele problema de microcefalia, e se essas pessoas que tiveram não desenvolvem imunidade contra essa nova linhagem, é um problema porque pode ser que ocorra novamente. Então, tudo aquilo é como se começasse do zero. Mas, como eu falei, isso é apenas uma possibilidade. A gente está tratando isso como um problema sério. As pessoas, não, meu Deus, eu digo, não, calma, não é uma coisa que a gente se livrou. É uma coisa que está aqui, só tem uma linhagem nova. O vírus é o mesmo. Entenda? Não um novo vírus. Tô vendo, não é o mesmo vírus, só que filogeneticamente ele é diferente desse primeiro que a gente teve aqui. Filogeneticamente quer dizer que ele tem variações genéticas no seu genoma que o tornam distintos do primeiro. Essas mudanças genéticas, elas podem levar a uma resposta imunológica diferente ou não. A gente não sabe ainda ao certo. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o trabalho. Um imunologista de Campinas, ele comentou que a imunidade do asiático e do africano tende a ser igual. Eu sei, tende a ser igual, mas já tem estudos mostrando isso. Então, enquanto não tiver estudos, é só uma opinião. Entendeu? O que eu posso dizer é, temos uma nova linhagem, e isso pode ser um problema, como pode não ser. Então, vamos tomar cuidado. Se a gente está ficando em casa, fique em casa e olhe se tem água parada e foco de mosquito. Mas o vírus é o mesmo vírus da Zika que teve aqui em 2015, só de uma linhagem diferente. Tal como a gente tem para a dengue. Nós temos 4 tipos de dengue. Nós temos a dengue 1, 2, 3 e 4. Sendo a 4 que tem mais prevalência de febre hemorrágica. Só que por isso nós vamos despreocupar com as outras? Não, a gente tem problemas sérios com a dengue 1, 2, 3. Então, essa é a questão. A gente tem que sair com álcool gel e agora com repelente, né? Toda desuntada. Raquete elétrica. Exatamente. Isso vai permanecer durante a gente já pegar o verão, né? E além disso, ainda tem um coronavírus, que a gente não sabe até quando isso aí vai, né? Então a gente tem que tomar as precauções, não só com ele, agora também se desuntar de repelente, para não pegar, né, essa nova linhagem, nem as outras linhagens que já circulam aí, né? Então, eu espero que essa conversa, no início foi até para a gente chegar até aqui, foi complicado, mas eu adorei a experiência, foi muito bom ter você aqui com a gente, acho que o pessoal também adorou, porque essa linguagem é uma linguagem mais próxima, não é do público. Então, assim, ter você aqui falando... falando aqui com o pessoal é muito, muito gratificante. Thaís mandou até uma pergunta, mas eu não consegui ler. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Não entendi. Não. Máscara e repelente. Mas ela mandou uma questão, depois eu vou tentar, então, colocar esse vídeo no Neuroin. Lança a pergunta dela e a gente responde.
porque eu não consegui ler aqui, que passou por um monte de coisa, mas ela colocou. É, Repelente deixa eu e voltar álcool aqui gel. algumas coisas. Aqui, alguém gostaria de saber se vocês têm informação sobre sintomatologias da cepa africana no Brasil, uma vez que sabemos até o momento o acometimento de lesões neurológicas são associadas apenas à cepa asiática. Como eu falei, até 2019 era isso. A gente teve um estudo que mostrou que a capacidade de promover lesão neuronal era igual nas duas. Tá? Até então, por exemplo, nós temos na Malásia, se eu não me engano, é um país onde circula as duas cepas, tanto asiática quanto africana, e lá também tem casos de microcefalia das duas. Então, a microcefalia não é evento específico da Zika. Outras coisas podem causar microcefalias. Inclusive, eu tenho já ouvi relatos de algumas pessoas se associando uma criança microcefálica com infecção de dengue. Então, assim, é mais preponderante Zika asiática aqui no Brasil. A gente não tem ainda a certeza do qual é exatamente o motivo. Eu já li trabalhos tentando associar isso com mutações, outros com algum tipo de fator ambiental, mas assim, eu não encontrei nada assim, bem definitivo. Tá? Isso foi uma pergunta que a pessoa fez. Thaís B. Biomédica perguntou, o macaco então é sempre reservatório desse vírus ou do novo vírus também? Então, na verdade, voltando, não é que tem um novo vírus, é o vírus da Zika de uma linhagem genética diferente. O vírus ele vai infectar mamíferos, então macaco é mamífero, morcego é mamífero, apesar de alguns dizerem que é ave, mas então, eles infectam mamíferos e podem servir de reservatórios. Tal como na leishmania, a gente tem alguns animais que servem também como reservatório para leishmaniose. Então, você tem um ciclo também da cidade da leishmania, onde o cachorro principal era considerado o principal reservatório da leishmania, mas nós temos o ciclo silvestre. Então, sempre tomar cuidado em regiões silvestres. Alguém pergunta também, Alana, aqui, ó. Quero saber se o mosquito picar uma pessoa com Covid pode transmitir para outra pessoa. É uma boa pergunta e eu não tenho resposta. Porque, na verdade, como é um vírus respiratório, ele tem uma tendência de replicar muito nessas regiões, pelo que eu li ultimamente, nas regiões aéreas superiores. Eu não sei como é que fica a viremia do Covid. Então, se ele tiver uma viremia alta, eu não sei se ele pode passar ou não via picada de mosquito. E essa é uma pergunta que bem todo mundo tem essa dúvida, né? Desde quando surge todas as questões, o pessoal fica com receio. Se realmente, se uma pessoa pode transmitir para outra, enfim. Eu acho que, de repente... O que se mostra, na verdade, que a principal via de transmissão é a via aérea e nosocomial. Você tocar superfície e depois tocar mucosa e ir pela via aérea com perdigotas. Então, eu acho que nessa questão, o mosquito não é um problema tão sério quanto o espirro. Jamile pergunta aqui, pelo que eu vi, a novidade é a presença do vírus no Brasil. Confirmado, Arthur? Na verdade, é uma nova linhagem, né? Exatamente. Entenda o seguinte, os vírus eles são classificados por linhagens e isso varia ao redor do mundo. Por quê? Eles passam por seleção natural de acordo com as populações que eles infectam. Cada vez que ele passa de uma pessoa para outra, sofre ação natural. Eles vão variando com esses eventos e para se tornar adaptáveis e hábeis a replicar nas pessoas. O vírus da Zika, como eu falei, são as duas linhagens principais, que é a asiática e a africana. Aí o que é que acontece? No Brasil, em 2015, só veio a linhagem asiática. Acredita-se que foi introduzido na Copa das Confederações de 2014 que gerou aquele problema em 2015. É como eu falei da questão de ter identificado em 2019 e ele pode estar ocorrendo antes disso. Então o que é que acontece? Essa linhagem africana é a primeira vez que é descrita no país. O que isso pode dizer? Como eu comentei anteriormente, isso vai variar se a resposta imunológica contra o asiático não funcionar para o africano. Esse é o problema. Mas se funcionar, continua a mesma coisa que a gente está tendo alguns surtos de Zika, como acontece no Brasil, nunca pararam, para falar a verdade. Por exemplo, em Salvador, a gente está vendo um aumento de 800% de casos de chikungunya. Então, o grande problema não é o vírus em si. O vírus em si é um problema sério. Mas o maior perigo é o mosquito, porque o mosquito, com a crise, diversificou e está crescendo. A única coisa que está crescendo na economia é o mosquito da dengue, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com ele.
O Aedes aegypti, que era conhecido como mosquito da dengue, só que agora já tem nome próprio. É outro causador, outra gente. Em 2020 não temos informações sobre mortes relevantes ao mosquito, né? Ele tá com medo de pegar o Covid-19. Não, Covid-19 ainda. Tomara que ele se mantenha no nicho das arboviroses, porque a gente já tem problema demais. Exatamente. É o suficiente. Então, gente, só arboviroses, que a gente já falou aqui, Arthur falou. Arboviroses é o termo que se dá a doenças causadas por arbovírus, que são vírus que têm como principal hospedeiro, né, transmissor, artrópodes, né, insetos, artrópodes, como carrapato, aranha, mosquito e zika, chikungunya, tudo isso, dengue, são doenças, são arboviroses, são doenças causadas, né, por esse tipo de mosquito, que é o Aedes, né, o Aedes aegypti. E agora a gente viu que também o primo dele, né, que é o Aedes aegyptus, né, também isso abriga essa nova linhagem aí, que a gente viu e que a Su já publicou na literatura e está ganhando um monte de prêmio por conta disso aí, né. O mosquito dos flavovírus. Porque chikungunya, na verdade, chikungunya ele não é uma arbovirose, se não me engano é flavovirose mesmo. Inclusive na nossa base, quando a gente faz também busca para epítopo, que são as moléculazinhas que o sistema imune reconhece, e de todos os 4 que a gente estuda, o mais diferente é o chikungunya, porque ele é exatamente de outra classe. Ele não é um arbovírus, ele é um flavivírus. Então tá, corrigindo dengue e zika, né? Isso. Zika, dengue e febre amarela, eles são arbovírus, e o chikungunya é flavivírus. Desculpa, não entendi. Dengue e febre amarela? Dengue, zika e febre amarela, eles são arbovírus. O flavivírus é o chikungunya. Sim. Não chikungunya. Gente, a gente já há um tempo, mas... a gente faz essa confusão porque a gente colocou o nome do sistema de SAGA, Sistema de Análise de Arbovirose, mas não é bem arbovirose. Então, outra informação. Outra informação relevante, porque se colocar no Google vai aparecer chikungunya como arbovirose, né? Agora, na literatura mais específica... O burro aqui não entende classificação viral, entendeu? É culpa minha. Então, gente, foi maravilhoso, a experiência foi ótima, a gente já aprendeu um monte de coisa e teve perguntas questionadoras. Só teve uma que a gente não respondeu, que eu não consegui ler, que foi a de Thaís, mas depois a gente resolve isso daí, tá certo? Obrigada, Arthur, novamente, por ter disponibilizado seu tempo, e qualquer coisa, eu volto a pedir sua ajuda. Beleza, então, gente. Obrigado para todo mundo aí, um abraço, cuidado, fique em casa, use camisinha e repelente. Isso aí. Tchau, gente. Um abraço.